Título 3 dos órgãos da execução penal. Capítulo 1, disposições gerais. Artigo 61. São órgãos da execução penal. Inciso 1, o Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária. 2, o Juízo da Execução. 3, o Ministério Público. 4, o Conselho Penitenciário. 5, os Departamentos Penitenciários. 6, o Patronato. 7, o Conselho da Comunidade. E 8, a Defensoria Pública. Meus guerreiros e minhas guerreiras, vamos ver agora o mnemônico dos órgãos da execução penal. Criação de Robson Concursos. Mnemônico: conjume condepa conde. Isso mesmo, conjume condepa conde. Com Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária. O Juízo da Execução. O Ministério Público. O Conselho Penitenciário. O Departamentos Penitenciários. O de Patronato. E o Conselho da Comunidade. E o Defensoria Pública. Isso mesmo, conjume condepa conde, meus guerreiros e minhas guerreiras. Meus guerreiros e minhas guerreiras, tá gostando? Se inscreve no canal, dá o seu like e compartilha. Seja um agente motivador e transformador de vidas. Força e honra! Então, meus guerreiros, vamos ver agora os capítulos 2 do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária. Artigo 62. O Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, com sede na capital da República, é subordinado ao Ministério da Justiça. Artigo 63. O Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária será integrado por 13 membros, designados através de ato do Ministério da Justiça, dentre professores e profissionais da área do direito penal, processual penal, penitenciário e ciências correlatas, bem como por representantes da comunidade e dos ministérios da área social. Parágrafo único. O mandato dos membros do Conselho terá duração de 2 anos, renovado 1/3 em cada ano. Artigo 64. Ao Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, no exercício de suas atividades em âmbito federal, estadual, incumbe: 1. Propor diretrizes da política criminal quanto à prevenção do delito, à administração da justiça criminal e execução das penas e das medidas de segurança. 2. Contribuir na elaboração de planos nacionais de desenvolvimento, sugerindo as metas e prioridades da política criminal e penitenciária. 3. Promover a avaliação periódica do sistema criminal para sua adequação às necessidades do país. 4. Estimular e promover a pesquisa criminológica. E 5. Elaborar programa nacional penitenciário de formação e aperfeiçoamento do servidor. 6. Elaborar regras sobre a arquitetura e construção de estabelecimentos penais e casas de albergados. 7. Estabelecer os critérios para a elaboração de estatística criminal. E 8. Inspecionar e fiscalizar os estabelecimentos penais, bem assim informar-se mediante relatórios do Conselho Penitenciário, requisições, visitas ou outros meios acerca do desenvolvimento da execução penal nos estados, territórios e Distrito Federal, propondo às autoridades dela incumbida as medidas necessárias ao seu aprimoramento. 9. Representar o juiz da execução
ou autoridade administrativa para instauração de sindicância ou procedimento administrativo em caso de violação das normas referentes à execução penal. 10. Representar a autoridade competente para a interdição, no todo ou em parte, de estabelecimento penal. Capítulo 3 do juízo da execução. Artigo 65. A execução penal competirá ao juiz indicado na lei local de organização judiciária e, na sua ausência, ao da sentença. Artigo 66. Compete ao juiz da execução, inciso 1º, aplicar aos casos julgados lei posterior que de qualquer modo favorecer o condenado. 2. Declarar extinta a punibilidade. 3. Decidir sobre a linha A, soma ou unificação de penas. B. Progressão ou regressão nos regimes. C. Detração e remissão da pena. D. Suspensão condicional da pena. E. Livramento condicional. E F. Incidentes da execução. 4. Autorizar saídas temporárias. Inciso 5º. Determinar a linha A forma de cumprimento da pena restritiva de direitos e fiscalizar suas execuções. B. A conversão da pena restritiva de direitos e de multa em privativa de liberdade. C. A conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos. D. A aplicação da medida de segurança, bem como a substituição da pena por medida de segurança. E. A revogação da medida de segurança. F. A desinternação e o restabelecimento da situação anterior. G. O cumprimento de pena ou medida de segurança em outra comarca. H. A remoção do condenado na hipótese prevista no parágrafo 1º do artigo 86 desta lei. 6. Zelar pelo correto cumprimento da pena e da medida de segurança. Inciso 7º. Inspecionar mensalmente os estabelecimentos penais, tomando providências para o adequado funcionamento e provimento, quando for o caso, a apuração de responsabilidade. 8. Interditar, num todo ou em parte, estabelecimento penal que estiver funcionando em condições inadequadas ou com infringência aos dispositivos desta lei. 9. Compor e instalar o Conselho da Comunidade. 10. Emitir anualmente atestado de pena a cumprir. Capítulo 4 do Ministério Público. Artigo 67. O Ministério Público fiscalizará a execução da pena e da medida de segurança, oficiando no processo executivo e nos incidentes da execução. Artigo 68. Incumbe ainda ao Ministério Público, inciso 1º, fiscalizar a regularidade formal das guias de recolhimento e de internamento. Inciso 2º, requerer, alínea todas as providências necessárias ao desenvolvimento do processo executivo. B. A instauração dos incidentes de excesso ou desvio de execução. C. A aplicação de medida de segurança, bem como a substituição da pena por medida de segurança. D. A revogação da medida de segurança e a conversão de penas, a progressão ou regressão nos regimes e a revogação da suspensão condicional da pena e do livramento condicional. F. A internação, a desinternação e o restabelecimento da situação anterior. 3. Interpor recursos de decisões proferidas pela autoridade judiciária durante a execução.
Parágrafo único. O órgão do Ministério Público visitará mensalmente os estabelecimentos penais, registrando a sua presença em livro próprio. Capítulo 5º do Conselho Penitenciário, artigo 69. O Conselho Penitenciário é órgão consultivo e fiscalizador da execução da pena. Parágrafo 1º. O Conselho será integrado por membros nomeados pelo governador do Estado, do Distrito Federal e dos territórios, dentre professores e profissionais da área do direito penal, processual penal, penitenciário e ciências correlatas, bem como por representantes da comunidade. A legislação federal e estadual regulará o seu funcionamento. Parágrafo 2º. O mandato dos membros do Conselho Penitenciário terá a duração de 4 anos. Artigo 70. Incumbe ao Conselho Penitenciário, inciso 1º, emitir parecer sobre indulto e comutação de pena, excetuada a hipótese de pedido de indulto com base no estado de saúde do preso. 2. Inspecionar os estabelecimentos e serviços penais. 3. Apresentar no primeiro trimestre de cada ano ao Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária relatório dos trabalhos efetuados no exercício anterior. 4. Supervisionar os patronatos, bem como a assistência aos egressos. Capítulo 6º dos Departamentos Penitenciários. Seção 1. Do Departamento Penitenciário Nacional. Artigo 71. O Departamento Penitenciário Nacional, subordinado ao Ministério da Justiça, é órgão executivo da Política Penitenciária Nacional e de apoio administrativo e financeiro do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária. Artigo 72. São atribuições do Departamento Penitenciário Nacional. Inciso 1º. Acompanhar a fiel aplicação das normas de execução penal em todo o território nacional. 2. Inspecionar e fiscalizar periodicamente os estabelecimentos e serviços penais. 3. Assistir tecnicamente às unidades federativas na implementação dos princípios e regras estabelecidos nesta lei. 4. Colaborar com as unidades federativas mediante convênios na implantação de estabelecimentos e serviços penais. 5. Colaborar com as unidades federativas para a realização de cursos de formação de pessoal penitenciário e de ensino profissionalizante do condenado e do internado. 6. Estabelecer, mediante convênios com as unidades federativas, o cadastro nacional das vagas existentes em estabelecimentos locais destinadas ao cumprimento de penas privativas de liberdade aplicadas pela Justiça de outra unidade federativa, em especial para presos sujeitos a regime disciplinar. 7. Acompanhar a execução da pena das mulheres beneficiadas pela progressão especial de que trata o parágrafo 3º do artigo 112 desta lei, monitorando sua integração social e a ocorrência de reincidência específica ou não, mediante a realização de avaliações periódicas e de estatísticas criminais. Parágrafo 1º. Incumbem também ao departamento a coordenação e supervisão dos estabelecimentos penais e de internamento federais. Parágrafo 2º. Os resultados obtidos
por meio do monitoramento e das avaliações periódicas previstas no inciso 8º do caput deste artigo, serão utilizados para, em função da efetividade da progressão especial para a ressocialização das mulheres, de que trata o parágrafo 3º do artigo 112 desta lei, avaliar eventual desnecessidades do regime fechado de cumprimento de pena para essas mulheres nos casos de crimes cometidos sem violência ou grave ameaça. Seção 2 do Departamento Penitenciário Local. Artigo 73. A legislação local poderá criar departamento penitenciário ou órgão similar com as atribuições que estabelecer. Artigo 74. O Departamento Penitenciário Local ou órgão similar tem por finalidade supervisionar e coordenar os estabelecimentos penais da unidade da federação a que pertencer. Parágrafo único. Os órgãos referidos no caput deste artigo realizarão o acompanhamento de que trata o inciso 7º do caput do artigo 72 desta lei e encaminharão ao Departamento Penitenciário Nacional os resultados obtidos. Seção 3 da direção e do pessoal dos estabelecimentos penais. Artigo 75. O ocupante do cargo de diretor de estabelecimento deverá satisfazer os seguintes requisitos. Inciso 1º, ser portador de diploma de nível superior de direito ou psicologia ou ciências sociais ou pedagogia ou serviços sociais. 2. Possuir experiência administrativa na área. 3. Ter idoneidade moral e reconhecida aptidão para o desempenho da função. Parágrafo único. O diretor deverá residir no estabelecimento ou nas proximidades e dedicará tempo integral à sua função. Artigo 76. O quadro do pessoal penitenciário será organizado em diferentes categorias funcionais, segundo as necessidades do serviço, com especificação de atribuições relativas às funções de direção, chefia e assessoramento do estabelecimento e as demais funções. Artigo 77. A escolha do pessoal administrativo especializado de instrução técnica e de vigilância atenderá à vocação, preparação profissional e antecedentes pessoais do candidato. Parágrafo 1º. O ingresso do pessoal penitenciário, bem como a progressão ou a ascensão funcional, dependerão de cursos específicos de formação, procedendo-se à reciclagem periódica dos servidores em exercício. Parágrafo 2º. No estabelecimento para mulheres, somente se permitirá o trabalho de pessoal do sexo feminino, salvo quando se tratar de pessoal técnico especializado. Capítulo 7º do Patronato. Artigo 78. O patronato público ou particular destina-se a prestar assistência aos albergados e aos egressos. Artigo 26. Artigo 79. Incumbe também ao patronato, inciso 1º, orientar os condenados à pena restritiva de direitos. 2. Fiscalizar o cumprimento das penas de prestação de serviço à comunidade e de limitação de fim de semana.
3. Colaborar na fiscalização do cumprimento das condições da suspensão e do livramento condicional. Capítulo 8 do Conselho da Comunidade. Artigo 80. Haverá em cada comarca um Conselho da Comunidade, composto, no mínimo, por um representante de associação comercial ou industrial, um advogado indicado pela seção da Ordem dos Advogados do Brasil, um defensor público indicado pelo Defensor Público Geral e um assistente social escolhido pela Delegacia Seccional do Conselho Nacional de Assistentes Sociais. Parágrafo único. Na falta da representação prevista neste artigo, ficará a critério do juiz da execução a escolha dos integrantes do Conselho. Artigo 81. Incumbe ao Conselho da Comunidade, inciso 1º, visitar pelo menos mensalmente os estabelecimentos penais existentes na comarca. 2. Entrevistar presos. 3. Apresentar relatórios mensais ao juiz da execução e ao Conselho Penitenciário. 4. Diligenciar a obtenção de recursos materiais e humanos para melhor assistência ao preso ou internado em harmonia com a direção do estabelecimento. Capítulo 9 da Defensoria Pública. Artigo 81A. A Defensoria Pública velará pela regular execução da pena e da medida de segurança, oficiando no processo executivo e nos incidentes da execução para a defesa dos necessitados em todos os graus e instâncias de forma individual e coletiva. Artigo 81b. Incumbe ainda à Defensoria Pública, inciso 1º, requerer todas as providências necessárias ao desenvolvimento do processo executivo. B. A aplicação aos casos julgados de lei posterior que, de qualquer modo, favorecer o condenado. C. A declaração de extinção da punibilidade. D. A unificação de penas. E a detração e remissão das penas. F. A instauração dos incidentes de excesso ou desvio de execução. G. A aplicação de medida de segurança e sua revogação, bem como a substituição da pena por medida de segurança. H. A conversão de penas, a progressão nos regimes, a suspensão condicional da pena, o livramento condicional, a comutação de pena e o indulto. E a autorização de saídas temporárias. J. A internação, a desinternação e o restabelecimento da situação anterior. K. O cumprimento de pena ou medida de segurança em outra comarca. L. A remoção do condenado na hipótese prevista no parágrafo 1º do artigo 86 desta lei. Inciso 2º. Requerer a emissão anual do estado de pena a cumprir. 3. Interpor recursos de decisões proferidas pela autoridade judiciária ou administrativa durante a execução. 4. Representar ao juiz da execução ou a autoridade administrativa para instauração de sindicância ou procedimento administrativo em caso de violação das normas referentes à execução penal. 5. Visitar os estabelecimentos penais, tomando providências para o adequado funcionamento e requerer, quando for o caso, a apuração de responsabilidade. 6. Requerer à autoridade competente a interdição
no todo ou em parte de estabelecimento penal. Parágrafo único. O órgão da Defensoria Pública visitará periodicamente os estabelecimentos penais, registrando a sua presença em livro próprio. Título 4 dos estabelecimentos penais, capítulo 1, disposições gerais, artigo 82. Os estabelecimentos penais destinam-se ao condenado, ao submetido à medida de segurança, ao preso provisório e ao egresso. Parágrafo 1º. A mulher e o maior de 60 anos separadamente serão recolhidos a estabelecimento próprio e adequado à sua condição pessoal. Parágrafo 2º. O mesmo conjunto arquitetônico poderá abrigar estabelecimentos de destinação diversa, desde que devidamente isolados. Artigo 83. O estabelecimento penal, conforme a sua natureza, deverá contar em suas dependências com áreas e serviços destinados a dar assistência, educação, trabalho, recreação e prática esportiva. Parágrafo 1º. Haverá instalação destinada a estágio de estudantes universitários. Parágrafo 2º. Os estabelecimentos penais destinados a mulheres serão dotados de berçário, onde as condenadas possam cuidar de seus filhos, inclusive amamentá-los, no mínimo até 6 meses de idade. Parágrafo 3º. Os estabelecimentos de que trata o parágrafo 2º deste artigo deverão possuir exclusivamente agentes do sexo feminino na segurança de suas dependências internas. Parágrafo 4º. Serão instaladas salas de aulas destinadas a cursos do ensino básico e profissionalizante. Parágrafo 5º. Haverá instalação destinada à Defensoria Pública. Artigo 83-A. Poderão ser objeto de execução indireta as atividades materiais acessórias, instrumentais ou complementares desenvolvidas em estabelecimentos penais e, notadamente, inciso 1º, serviços de conservação, limpeza, informática, copeiragem, portaria, recepção, reprografia, telecomunicações, lavanderia e manutenção de prédios, instalações e equipamentos internos e externos. 2. Serviços relacionados à execução de trabalho pelo preso. Parágrafo 1º. A execução indireta será realizada sob supervisão e fiscalização do poder público. Parágrafo 2º. Os serviços relacionados neste artigo poderão compreender o fornecimento de materiais, equipamentos, máquinas e profissionais. Artigo 83b. São indelegáveis as funções de direção, chefia e coordenação no âmbito do sistema penal, bem como todas as atividades que exijam o exercício do poder de polícia e, notadamente, inciso 1º, classificação de condenados. 2. Aplicação de sanções disciplinares. 3. Controle de rebeliões. 4. Transporte de presos para órgãos do Poder Judiciário, hospitais e outros locais externos aos estabelecimentos penais. Artigo 84. O preso provisório ficará separado do condenado por sentença transitada em julgado. Parágrafo 1º. Os presos provisórios ficarão separados de acordo com os seguintes critérios. Inciso 1º. Acusados pela prática de crimes hediondos ou equiparados. 2. Acusados pela prática de crimes cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa.
3. Acusados pela prática de outros crimes ou contravenções diversos dos apontados nos incisos 1 e 2. Parágrafo 2º. O preso que, ao tempo do fato, era funcionário da administração da justiça criminal ficará em dependência separada. Parágrafo 3º. Os presos condenados ficarão separados de acordo com os seguintes critérios. Inciso 1º. Condenados pela prática de crimes hediondos ou equiparados. 2. Reincidentes condenados pela prática de crimes cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa. 3. Primários condenados pela prática de crimes cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa. 4. Demais condenados pela prática de outros crimes ou contravenções em situação diversa das previstas nos incisos 1, 2 e 3. Parágrafo 4º. O preso que tiver sua integridade física, moral ou psicológica ameaçada pela convivência com outros demais presos ficará segregado em local próprio. Artigo 85. O estabelecimento penal deverá ter lotação compatível com a sua estrutura e finalidade. Parágrafo único. O Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária determinará o limite máximo de capacidade do estabelecimento, atendendo à sua natureza e peculiaridades. Artigo 86. As penas privativas de liberdade aplicadas pela Justiça de uma unidade federativa podem ser executadas em outra unidade, em estabelecimento local ou da União. Parágrafo 1º. A União poderá construir estabelecimento penal em local distante da condenação para recolher os condenados quando a medida se justifique no interesse da segurança pública ou do próprio condenado. Parágrafo 2º. Conforme a natureza do estabelecimento, nele poderão trabalhar os liberados ou egressos que se dediquem a obras públicas ou aproveitamento de terras ociosas. Parágrafo 3º. Caberá ao juiz competente, a requerimento da autoridade administrativa, definir o estabelecimento prisional adequado para abrigar o preso provisório ou condenado, em atenção ao regime e aos requisitos estabelecidos. Capítulo 2º da Penitenciária. Artigo 87. A penitenciária destina-se ao condenado à pena de reclusão em regime fechado. Parágrafo único. A União Federal, os estados, o Distrito Federal e os territórios poderão construir penitenciárias destinadas exclusivamente aos presos provisórios e condenados que estejam em regime fechado, sujeitos ao regime disciplinar diferenciados nos termos do artigo 52 desta lei. Artigo 88. O condenado será alojado em cela individual que conterá dormitório, aparelho sanitário e lavatório. Parágrafo único. São requisitos básicos da unidade celular. A linha A. Salubridade do ambiente pela concorrência dos fatores de aeração, insolação e condicionamento térmico adequado à existência humana. B. Área mínima de 6 metros quadrados. Artigo 89. Além dos requisitos referidos no artigo 88, a penitenciária de mulheres será dotada de seção para gestante e parturiente e de creche para abrigar crianças maiores de 6 meses e menores de 7 anos, com a finalidade de assistir a criança desamparada cuja responsável estiver presa.
Parágrafo único. São requisitos básicos da seção e da creche referidas neste artigo. Inciso 1º, atendimento por pessoal qualificado, de acordo com as diretrizes adotadas pela legislação educacional e em unidades autônomas. E 2, horário de funcionamento que garanta a melhor assistência à criança e à sua responsável. Artigo 90. A penitenciária de homens será construída em local afastado do centro urbano, a distância que não restrinja a visitação. Capítulo 3º da colônia agrícola, industrial ou similar. Artigo 91. A colônia agrícola, industrial ou similar destina-se ao cumprimento da pena em regime semi-aberto. Artigo 92. O condenado poderá ser alojado em compartimento coletivo, observados os requisitos da letra A do parágrafo único do artigo 88 desta lei. Parágrafo único. São também requisitos básicos das dependências coletivas: a linha A, a seleção adequada dos presos; B, o limite de capacidade máxima que atenda os objetivos de individualização da pena. Capítulo 4 da Casa do Albergado. Artigo 93. A Casa do Albergado destina-se ao cumprimento de pena privativa de liberdade em regime aberto e da pena de limitação de fim de semana. Artigo 94. O prédio deverá situar-se em centro urbano, separado dos demais estabelecimentos, e caracterizar-se pela ausência de obstáculos físicos contra a fuga. Artigo 95. Em cada região haverá pelo menos uma casa do albergado, a qual deverá conter, além dos aposentos para acomodar os presos, local adequado para cursos e palestras. Parágrafo único. O estabelecimento terá instalações para os serviços de fiscalização e orientação dos condenados. Capítulo 5 do Centro de Observação. Artigo 96. No Centro de Observação realizar-se-ão os exames gerais e o criminológico, cujos resultados serão encaminhados à Comissão Técnica de Classificação. Parágrafo único. No centro poderão ser realizados pesquisas criminológicas. Artigo 97. O Centro de Observação será instalado em unidade autônoma ou em anexo a estabelecimento penal. Artigo 98. Os exames poderão ser realizados pela Comissão Técnica de Classificação na falta do Centro de Observação. Capítulo 6 do Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico. Artigo 99. O Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico destina-se aos inimputáveis e semi-imputáveis referidos no artigo 26 e parágrafo único do Código Penal. Meu guerreiro e minha guerreira, vamos ver agora no Código Penal da imputabilidade penal. Inimputáveis, artigo 26 trata dos inimputáveis. Diz o seguinte: é isento de pena o agente que por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, era ao tempo da ação ou da omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. A redução de pena. Parágrafo único. A pena pode ser reduzida de 1 a 2/3 se o agente, em virtude de perturbação de saúde mental ou por desenvolvimento mental incompleto ou retardado, não era inteiramente capaz de
entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Parágrafo único. Aplica-se ao hospital no que couber o disposto no parágrafo único do artigo 88 desta lei. Artigo 100. O exame psiquiátrico e os demais exames necessários ao tratamento são obrigatórios para todos os internados. Artigo 101. O tratamento ambulatorial previsto no artigo 97, segunda parte do Código Penal, será realizado num hospital de custódia e tratamento psiquiátrico ou em outro local com dependência médica adequada. Código Penal, imposição da medida de segurança para inimputável. O artigo 97 diz o seguinte: se o agente for inimputável, o juiz determinará sua internação. Se, todavia, o fato previsto como crime for punido com detenção, poderá o juiz tratamento ambulatorial. Capítulo 6º da cadeia pública. Artigo 102. A cadeia pública destina-se ao recolhimento de presos provisórios. Artigo 103. Cada comarca terá pelo menos uma cadeia pública, a fim de resguardar o interesse da administração da justiça criminal e a permanência do preso em local próximo ao seu meio social e familiar. Artigo 104. O estabelecimento de que trata este capítulo será instalado próximo de centro urbano, observando-se na construção as exigências mínimas referidas no artigo 88 e seu parágrafo único desta lei.